querido, não tem clube nem casa na praia. É verdade, Jesus. Não tem associação outra que seja qualquer. É verdade. Sabe onde é que você deve criar o seu filho? Nos caminhos do Senhor e na igreja de Jesus. Sabe o que você deve fazer num dia de domingo de manhã? Vá à igreja de Jesus. Aleluia. Sabe o que você tem que fazer à noite? E nas programações todas, quando for possível de sua parte, vá congregar. Glória a Deus. Porque é lá que nós recebemos socorro. É verdade. E também, vez por outra, né? Oferecemos socorro. Para que sejamos instrumentos de Deus. Os meus pais são metodistas. Aliás, Deus levou meu pai, né? 4 anos atrás. Mas eu fui criado num lar de metodistas. E me envolvi com drogas. E fui tão fundo, tão fundo, tão fundo. E a situação era tão dura que os meus pais já não sabiam mais o que fazer. Eles não sabiam como lidar com a minha situação. Eles não sabiam como administrar a crise que era tão grave, tão difícil. Fui para longe da presença de Deus e fui para longe dos meus pais. Quem é que me socorreu, irmãos? Diga para mim, quem é que me socorreu? Foi Deus, sem dúvida nenhuma. Mas quem é que Deus usou? Deus usou a igreja de Jesus Cristo. Aleluia. E a igreja de Jesus, naquela época, para mim, ainda hoje, e aí também naquela época, foram mais família para mim do que a minha própria família. Uma vez que a crise era tão profunda e os meus pais tão cansados, sem saber o que fazer, Deus levantou uma outra família. E aquela outra família, tão família quanto a minha família, me estendeu a mão para eu de novo me sentir filho, para que eu de novo pudesse encontrar em Deus a plena restauração. Glória a Deus. Eu acredito na igreja de Jesus. Glória a Deus. Eu acredito que na igreja de Jesus ainda está a última chama do amor verdadeiro. E o dia que o amor da igreja esfriar de vez, aí, irmão, vem o fim. O dia que não se puder encontrar mais o amor verdadeiro entre os escolhidos de Deus, é o caos total e fim. Nós somos o último reservatório, depositário do amor verdadeiro que de Deus se pode conhecer. E essa coisa de dizer, não olha para mim não, olha para Jesus, irmão, isso é conversa fiada, tá? Porque a igreja de Jesus é o corpo de Cristo. Então, de alguma forma, as pessoas têm que ver Jesus em você. Aleluia. Nós não estamos afirmando que você vai ser perfeito, precisa ser perfeito. A Bíblia diz que quem afirma que não peca é mentiroso. Mas quem anda na presença de Deus, pode ter certeza, tem um brilho diferente, tem um toque diferente, tem uma forma de se haver, de se portar diferente. Que forma diferente é essa? É a glória do Espírito de Deus que repousa sobre nós. Nós que fomos transformados pelo poder do Evangelho de Jesus. Como eu dizia, eu nasci numa família de metodistas. E minha mãe me consagrou dizendo, Senhor, faz desse meu filho um pastor. Por isso que eu ganhei o nome de profeta, o nome do profeta Daniel. Mas quando eu fiz 14 anos de idade, eu me viciei primeiro em maconha e depois eu me viciei em cocaína. E olha, irmãos, eu me formei psicólogo, trato de muita gente com muito problema, com muitas enfermidades. Mas sabe qual é a raiz de todas as enfermidades? A Bíblia tem resposta. A raiz de toda enfermidade é o pecado, irmãos. E às vezes as pessoas me procuram, eu tenho um problema assim, assim, assim. É verdade, você tem um problema assim, assim, assim. Mas tem um outro problema que é mais grave, que é um problema de pecado. Pecado é na raiz. E como é bom quando alguém se converte a Jesus. Porque muitas vezes o meu trabalho de psicólogo já não precisa ser feito. Porque o maravilhoso conselheiro foi que entrou para restaurar. Aleluia! Aleluia! É gostoso quando alguém se encontra com Jesus. O trabalho da gente é tão mais suave, tão mais fácil.
porque houve um encontro com o Rei dos Reis. Aos 15 anos de idade eu comecei a usar cocaína. E a minha história com a cocaína é uma história que talvez aqui muitos conheçam, não é? Quantos conhecem alguém que está morrendo nos vícios? Levanta a mão. Perdido. Lá no Morro do Barbante, viu, pastor Floriano? Que é numa comunidade carente, numa favela. A gente tem muita gente perdida. Muita gente. Agora eu tenho certeza que não é diferente por aqui. Conheci gente que morou e mora na rua e bate com a cara no chão. Conheço também gente muito rica que cai num tapete persa. Cai e quebra cristais dentro de casa. Mas o lamaçal do pecado é o mesmo. E esse moço que vai aqui apresentado até a presença de Jesus, vai para ser curado, não é? Claro, ele quer ser curado da sua paralisia. Mas parece que Jesus, para ensinar algo a esses doutores, e também ao próprio moço, quebra a expectativa do rapaz, né? Aí ele diz assim para o rapaz: perdoados são os teus pecados. Eu imagino que o rapaz olhou assim para Jesus. Então, obrigado, né? Mas não era bem isso que eu queria, né? Quantas vezes, né, irmão, a gente aguarda e Deus nos faz passar pela vereda do Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor. Mas vai esperando, viu? Porque você vai na presença de Deus para pedir uma coisa e Ele sempre acaba te dando muito mais no nome de Jesus. Te dá mais. Sempre te dá muito mais. E o tempo foi passando, eu fui viciado, como eu disse, roubava aos meus pais, fazia coisas terríveis dentro da minha casa, maculava e manchava o nome e o bom nome da minha família, o nome dos meus pais. E eu não preciso dar muitos detalhes a você, porque você sabe como é que é a história de um viciado, não? A gente nunca pensa que o pior vai acontecer com a gente. Eu era jovem, tinha toda a minha vida pela frente, fui criado com toda a condição de ter tudo que eu quisesse. Nasci numa família de boa condição. Mas quando eu tinha 19 anos de idade, meu pai me disse assim: olha filho, eu estou muito preocupado com você, porque você convive com toda espécie de gente. Você fica fora aqui de casa, às vezes dias, semanas. Você toma picada de cocaína na veia. Eu era viciado em cocaína injetável na veia. O ano era de 1989. E então meu pai disse: faça o exame, filho, para a gente saber se você tem AIDS, para a gente saber se você está doente. Então, a pedido dele, eu fui, fiz o exame e o resultado veio positivo. Aquela época deveria ser a melhor época da minha vida, né? Oh, meus 19 anos, alguns já estão pensando, não é, pastor Floriano? Oh, meus 19 anos. É bom ser jovem, ter saúde, ter toda a vida pela frente. Mas com 19 anos eu descobri que eu tinha AIDS. Naquela época não tinha remédio. Não tinha o que fazer. E os meus pais choraram e lamentaram comigo. E eu dizia para mim mesmo: bom, agora eu vou morrer, né? Eu vou morrer, eu vou definhar. A imagem que eu tinha da AIDS era a imagem do Cazuza. Quem é que se lembra aqui do Cazuza com AIDS? Eu vou morrer. E eu comecei a adoecer. Mas não saí 21 anos. Nosso Deus tinha outros planos. Aleluia. Sabe que já faz plano, né? Yes. Já faz plano, faz estratégia. Mas o nosso Deus tem todo o poder para rasgar esses planos no nome de Jesus. Ele tem toda a autoridade para firmar todo o bom propósito de Deus sobre as famílias no nome de Jesus. Aleluia. E eu quero profetizar nessa noite, meu irmão e minha irmã, que Ele vai levantar a bandeira da vitória sobre a sua vida no nome de Jesus. Glória a Deus.
estabelecer todo bom propósito.